Esta noite você não está aqui por acaso. Você chegou porque algo em você está cansado. E não é só o corpo. É um cansaço mais fundo, que não se alivia com sono nem com distrações. É a alma pedindo silêncio. É o coração pedindo direção. Enquanto o mundo lá fora continua girando, você escolheu parar. E nesse espaço entre um dia que termina e outro que ainda não nasceu, há um santuário. Um abrigo feito de palavras antigas, de sabedorias que resistiram ao tempo, às guerras, às perdas e ao próprio ego. Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca, eles não falavam a partir da teoria, falavam a partir da batalha interior. E esta noite, suas vozes chegam até você como um sussurro, um bálsamo para a mente, um guia para o coração. Você não precisa entender tudo agora, nem lembrar de cada lição. Basta ouvir, respirar e receber. Deixe que as palavras entrem como uma brisa pela janela entreaberta. Que lavem seus pensamentos, acalmem seus medos e façam da sua noite um lugar seguro para recomeçar. Este não é apenas mais um vídeo, é um refúgio, uma trégua, um lugar onde você pode soltar o peso do dia e lembrar que mesmo na escuridão, há sabedoria esperando para ser ouvida. Então deite-se, feche os olhos e permita-se ser tocado por uma sabedoria que atravessa séculos e que esta noite veio apenas para você. Vamos começar. Lição 1. Nada acontece por acaso. Nem sempre a vida segue como planejamos. Às vezes, ela nos surpreende com situações que não escolhemos. Mudanças inesperadas, perdas dolorosas, notícias difíceis, pessoas que vão embora sem explicação, momentos em que tudo parece dar errado. Nessas horas, a mente se rebela. Perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? O que fiz de errado? Por que agora? É natural reagir assim. Queremos respostas. Queremos controlar o que sentimos. Queremos fugir do que machuca. Mas existe um outro caminho. Um caminho mais silencioso, mais profundo. Os estoicos, sábios de séculos atrás, ensinaram algo transformador. Não é sobre controlar os acontecimentos, mas sobre encontrar sentido neles. Não é sobre evitar a dor, mas transformar a dor em força. Não é sobre resistir ao que já aconteceu, mas acolher e crescer com isso. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. O tempo, o passado, o que os outros fazem, o destino, tudo isso não depende de nós. Mas há uma única coisa que é só sua: a forma como você responde ao que acontece. Essa é a chave do estoicismo. Mudar o foco daquilo que não podemos controlar para aquilo que podemos. Nossos pensamentos, nossas reações, nossas atitudes. E isso muda tudo. A dor ainda estará lá. A perda ainda terá acontecido. Mas você não será mais refém disso. Você se tornará alguém que transforma as feridas em sabedoria. Talvez hoje você esteja passando por algo difícil. Algo que parece um fardo. Mas já pensou que isso pode estar te mostrando algo que você ainda não via? Um fracasso pode revelar onde há orgulho. Uma perda pode ensinar sobre desapego. Uma doença pode lembrar o valor do presente. Uma decepção pode empurrar você para fora da zona de conforto e te apresentar a uma versão mais forte de si mesmo. Marco Aurélio escreveu: o que está no caminho vira o caminho. O que parece atrapalhar pode ser o que vai te orientar. O que parece bagunça pode estar reorganizando sua vida. O que hoje dói pode ser o que amanhã te liberta. Pense no passado. Em quantas vezes você achou que não suportaria algo? E aqui está você, respirando, continuando, talvez com cicatrizes, mas também com mais consciência. O sofrimento existiu, mas ele também te transformou. Os estoicos não negam a dor. Eles atravessam, e ao atravessar eles se tornam mais fortes. Você pode escolher resistir ao que está acontecendo, ou pode deixar que o momento atual te transforme. Pode reclamar, ou pode perguntar: o que isso veio me ensinar? Pode viver no automático, reagindo, ou pode começar a observar com mais calma, com mais clareza. Essa escolha é interna, e ninguém pode tirá-la de você. Então, da próxima vez que a vida mudar os planos, que algo parecer dar errado, repita para si mesmo. Sem pressa, sem desespero, sem tentar entender tudo agora. Nada acontece por acaso. Tudo tem um sentido. Diga isso com o coração calmo. Mesmo que não entenda ainda. Mesmo que doa. Porque muitas vezes o que parece um fim é só um novo começo. O que parece um castigo é, na verdade, um ajuste do destino.
Você está sendo preparado para algo que ainda não pode ver. Você não está perdido, não está quebrado. Você está em transformação. Está sendo guiado pela própria vida, pela sabedoria que existe dentro de você. E se você escutar com atenção, vai perceber. Sua alma sempre soube o caminho. Hoje, antes de dormir, deixe essa ideia te acompanhar. Não existem erros no caminho. Só lições que você ainda não entendeu. Só oportunidades que ainda não foram reconhecidas. Respire fundo. Solte a necessidade de controlar. Aceite. Confie. E lembre-se, nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Só é preciso olhar com os olhos da alma. Número 2. Não controle o mundo, domine sua mente. O mundo é um palco que não obedece ao nosso roteiro. As pessoas falham conosco. As coisas atrasam. As promessas quebram. O inesperado bate à porta mesmo quando tudo parecia no lugar. Mas a dor mais profunda raramente vem desses fatos. Ela nasce da expectativa. Do isso não deveria estar acontecendo. Da ilusão de que, se nos esforçarmos o bastante, poderemos manter tudo estável, previsível, sob controle. Mas controle é uma miragem, e quanto mais corremos atrás dele, mais nos afundamos na areia movediça da frustração. Porque o que está fora sempre escapará por entre os dedos. As pessoas pensam diferente. As situações mudam, o corpo envelhece, os vínculos se desfazem. E lutar contra essa natureza transitória é como tentar segurar a água com as mãos. A filosofia estoica não tenta nos proteger da instabilidade do mundo. Ela nos oferece um refúgio mais profundo, a estabilidade interior. Epicteto não escreveu sobre controle a partir do conforto. Ele era um escravo, e mesmo assim dizia que ninguém poderia controlar sua mente sem sua permissão. Isso não é força cega, é consciência. Dominar a mente é o maior ato de soberania que alguém pode exercer, e não significa se tornar frio, indiferente ou mecânico. Pelo contrário, é sentir tudo com intensidade, mas escolher o que fazer com isso. É chorar, mas não se afogar. É sentir raiva, mas não machucar. É ter medo, mas não recuar. Imagine por um momento que a sua mente é como um cavalo selvagem. Se você tenta ignorá-lo, ele te derruba. Se tenta prendê-lo à força, ele se debate. Mas se você aprende a ouvi-lo, treiná-lo e andar com ele, você descobre que pode chegar a lugares onde nunca ousou ir. Dominar a mente é isso. Não apagar os pensamentos, mas aprender a não segui-los cegamente. Observar quando eles surgem, investigar sua origem e decidir se merecem ou não a sua energia. Quantas vezes você já sofreu por algo que só existia na sua cabeça? Um cenário catastrófico que nunca se realizou. Uma preocupação com o que alguém poderia estar pensando. Uma memória antiga que ainda dita suas reações. A mente, quando desgovernada, se torna uma prisão. Mas quando guiada com clareza, vira uma ponte para a liberdade. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para parecer sábio, mas para lembrar quem ele escolhia ser, mesmo sendo imperador. Porque até um imperador precisa lembrar. O poder começa dentro. E essa é a chave que talvez você tenha procurado a vida inteira. A paz que não depende das circunstâncias. A força que não vem de controlar os outros, mas de se manter inteiro diante de qualquer cenário. É fácil reagir com raiva quando somos provocados. É comum se perder em ansiedade quando os planos mudam. É humano sentir medo diante do incerto, mas é sábio pausar, respirar, escolher. A mente é o primeiro território que você precisa conquistar, e ela pode ser sua aliada mais fiel, ou seu tirano mais cruel. Comece pequeno. Quando alguém te irritar, pergunte-se: isso merece meu descontrole? Quando algo atrasar, pergunte: posso mudar isso ou posso mudar como me afeto por isso? Quando a tristeza chegar, pergunte: o que ela está tentando me mostrar que eu ainda não quis escutar? Aos poucos, essa prática vira hábito, e esse hábito vira identidade. Você deixa de ser alguém que é arrastado pela vida e se torna alguém que atravessa a vida com presença, com firmeza, com liberdade. Porque o que está fora muda a todo instante, mas quando sua mente é estável, você carrega um templo dentro de si, e onde quer que vá você estará em casa. Número 3. A paz começa quando aceitamos o que não dá para mudar. Você já sentiu como se estivesse brigando com a própria vida? Tentando segurar algo que já se foi, mudar alguém que não quer mudar, reviver um tempo que não volta mais. É como nadar contra a correnteza de um rio imenso.
gastando cada gota de energia numa luta que você já perdeu, mas que ainda não aceitou. O que dói quase sempre não é a realidade. É a nossa resistência a ela. A morte de alguém querido. O fim de um amor. A falência de um plano. O corpo que adoece. A palavra que não foi dita a tempo. O que machuca não é apenas o fato, mas o não era para ser assim que ecoa na nossa mente. E ainda assim, dia após dia, tentamos controlar o que está fora do nosso alcance. Como se por insistência o mundo fosse se curvar aos nossos desejos, mas não vai. A vida não é uma marionete. Ela é uma força viva, selvagem, que se move como o vento entre as árvores. E não importa o quanto você tente empurrá-la numa direção, ela seguirá seu próprio curso. A filosofia estoica não tenta iludir com promessas de controle. Ela te olha nos olhos e diz: aceite, não como resignação, mas como libertação. Aceitar o inevitável não é desistir. É parar de sangrar por cortes que você não pode evitar. É decidir que, já que não pode mudar o que é, você vai mudar o que isso significa dentro de você. Sêneca, que perdeu filhos, amigos, riquezas e quase a própria vida, dizia que o sábio é aquele que aprende a desejar exatamente o que acontece. Não porque tudo o que acontece seja bom, mas porque até o que fere, ensina. Até o que parte, abre espaço. Até o que destrói, revela. Imagine a tempestade. Você pode gritar com o céu, amaldiçoar o trovão, tentar cobrir o sol com as mãos. Ou pode fechar os olhos, sentir o cheiro da terra molhada, escutar o ritmo da água e permitir que aquela tempestade lave não apenas o mundo, mas algo em você. Aceitação é isso. É um ato de coragem. É se despir das ilusões de controle e se vestir de presença. Mas atenção, aceitar não é fingir que não dói. Aceitar é justamente olhar a dor de frente e dizer: eu te vejo, eu te acolho. E mesmo com você aqui, eu sigo. Muitas vezes, quando algo terrível acontece, nossa mente busca explicações, culpados, motivos. Mas o que ela realmente está pedindo é paz. E a paz não vem da resposta. Vem da rendição. A rendição de quem, enfim, entende que há coisas maiores do que a própria vontade. Quantas vezes você resistiu a algo, apenas para descobrir depois que aquilo era necessário? Uma perda que te ensinou a escolher melhor. Uma frustração que te empurrou para um novo caminho. Uma solidão que te fez reencontrar a si mesmo. A mente cria narrativas para proteger o coração. Mas há momentos em que a única cura está no silêncio, no abandono da luta interna, na confiança de que, mesmo sem entender agora, você entenderá depois. Marco Aurélio escrevia para si mesmo em noites de insônia, tentando encontrar sentido no caos de governar um império e ainda assim manter a alma intacta. E ele dizia: receba sem orgulho, deixe ir sem apego. Como quem sabe que tudo é transitório, até a dor. Aceitar o inevitável é se alinhar ao fluxo da existência. É reconhecer que há um fio invisível conduzindo a vida, mesmo quando tudo parece desordenado. É saber que há sabedoria no que nos é tirado, tanto quanto no que nos é dado. E quando você, enfim, para de resistir, algo se dissolve. A culpa. A culpa por não ter feito mais. A expectativa de um futuro que nunca chegou. O peso do que não foi. E é nesse espaço que a tranquilidade nasce. Não como um prêmio, mas como uma consequência natural de quem já não luta com o destino, mas caminha ao lado dele. A paz, meu amigo, não está no controle. Está na entrega. Está na capacidade de olhar para a vida como ela é. Imperfeita, imprevisível, mas profundamente sábia. E dizer: eu confio. Número 4. O que importa é como você reage. A vida, com frequência, nos empurra para o inesperado. Você acorda certo de como será o dia, e então ele desaba. Alguém te decepciona. Uma notícia ruim chega. Algo que você construiu começa a ruir. E nesse exato instante, no abismo entre o que você esperava e o que de fato aconteceu, algo precioso é revelado. Quem você realmente é. A maioria reage. No calor da emoção, no susto, no medo, na raiva. Gritamos, julgamos, nos fechamos. A reação é veloz, automática, como um reflexo de sobrevivência. E é por isso que ela costuma nos ferir tanto. Não porque está errada em si, mas porque raramente é pensada. Mas há um outro caminho. Mais lento, mais maduro, mais profundo. O caminho da resposta. Responder é escolher com consciência.
É não ser escravo da primeira emoção. É abrir um espaço entre o gatilho e a ação, e nesse espaço plantar algo que te represente de verdade. Os estoicos chamavam isso de liberdade interior. Eles não prometiam que a dor acabaria, que a perda deixaria de vir, que o mundo se tornaria justo. Mas prometiam que você não precisa ser definido por isso. Epicteto era um escravo. Sêneca foi exilado. Marco Aurélio governava um império em guerra. Nenhum deles tinha o cenário ideal, mas todos descobriram o mesmo segredo. O poder está dentro, não fora. Veja, você não escolhe o que a vida joga em sua direção, mas você sempre pode escolher a forma como vai receber isso. Pense nas últimas vezes que algo te feriu. Talvez uma crítica, uma traição, um erro que você cometeu. Agora pergunte a si mesmo: você reagiu ou respondeu? Reagir é explodir no impulso. Responder é respirar antes da explosão. Reagir é levantar muros. Responder é construir pontes. Reagir é se apequenar pela raiva. Responder é crescer pela compreensão. E essa escolha, entre reagir ou responder, está presente em cada gesto, cada palavra, cada silêncio. Imagine um espelho. A vida, com tudo o que ela traz, é esse espelho. Ela não te cria, ela te revela. Mostra onde ainda há sombra, onde ainda dói, onde ainda falta amor próprio. E cada situação difícil é, na verdade, um convite para você se ver com mais verdade. Não para se julgar, mas para se lapidar. Responder com consciência é um ato de reconstrução. Você aprende a não gritar só porque foi ferido. Aprende a não abandonar só porque tem medo. Aprende a não atacar só porque se sentiu pequeno. Você aprende que toda emoção pede escuta, não comando. A raiva mostra onde há ferida. A tristeza aponta para algo que precisa ser cuidado. O ciúme revela insegurança, mas nenhuma delas precisa te dominar. Quando você escolhe como responder, você se torna senhor de si. Não é mais arrastado pelas ondas. Você começa a remar. E aos poucos essa escolha muda tudo. Você começa a se admirar, porque percebe que é capaz de manter a calma quando antes explodia, capaz de manter o respeito quando antes machucava, capaz de ouvir antes de atacar. Isso é força, força silenciosa, aquela que não precisa provar nada porque já sabe o que é. Marco Aurélio escreveu: a alma permanece invencível se ela se mantiver serena. Essa serenidade não é ausência de sentimento, é presença de consciência. Você pode estar em meio ao caos, mas se responder com verdade, com dignidade, com calma, você não está à mercê. Você está no leme. A vida vai continuar imprevisível, mas você não precisa ser imprevisível com ela. Toda vez que você responder em vez de reagir, você reescreve sua história. E dia após dia, escolha após escolha, você constrói uma vida que não depende do que te acontece, mas de quem você escolhe ser diante disso. Número 5. A paz começa quando aceitamos a realidade. Há um momento, silencioso e definitivo, em que a alma entende que lutar contra a realidade é a forma mais dolorosa de se perder. Esse momento pode vir depois de uma perda, ou de uma espera que nunca se cumpriu, ou de um esforço exaustivo para mudar o que jamais esteve em suas mãos. Talvez você já tenha vivido esse instante, quando tudo o que resta não é mais insistir, mas soltar. Não é correr atrás, mas sentar. Não é tentar consertar, mas aceitar que aquilo partiu, e que você também pode partir dali. Aceitar o que não se pode mudar é uma das lições mais difíceis e mais libertadoras da vida. Difícil, porque exige renúncia do ego. Libertadora, porque devolve a você a leveza de ser apenas o que é, sem precisar controlar o que escapa. Quantas vezes tentamos manter de pé algo que já caiu? Quantas vezes insistimos em fazer alguém nos amar, em salvar um relacionamento que nos abandona todos os dias, em mudar um passado que não muda nem com lágrimas? Mas existe uma fronteira invisível entre o que pode ser transformado e o que só pode ser atravessado. E reconhecer essa fronteira é o primeiro gesto de sabedoria. Os estoicos não acreditavam em resignação passiva. Eles ensinavam ação, mas ação com discernimento. Agir sobre o que está ao nosso alcance. Aceitar com firmeza e clareza tudo o que ultrapassa esse limite. Epicteto chamava isso de dividir o mundo. De um lado, o que depende de você, suas escolhas, seus pensamentos, sua conduta. Do outro, o que não depende, o tempo, os outros, o passado, o acaso.
Colocar energia do lado errado é um desperdício brutal de vida. Você não pode mudar o que já foi dito. Não pode apagar o que foi vivido. Não pode impedir que as coisas terminem, que o corpo envelheça, que o tempo corra. Mas pode, com honestidade, escolher como vai se relacionar com isso tudo. A aceitação começa no corpo. É quando você sente o cansaço da luta e finalmente deita. Quando para de interrogar o universo e começa a escutar o que ele sussurra. Quando você deixa de empurrar a porta trancada e nota que ao lado há uma janela aberta. Não aceitar nos deixa paralisados em um presente fictício, tentando reviver um passado que não existe mais ou esperar por um futuro que talvez nunca chegue. Aceitar, por outro lado, é se posicionar no agora. E no agora, tudo é mais leve. Porque não agora tudo é possível. Menos mudar o que já passou. Há um tipo de paz que não se encontra no conforto, mas na lucidez. Naquele momento em que, mesmo com o coração em pedaços, você olha para o espelho e diz: isso aconteceu. Não era o que eu queria, mas é o que é. E daqui eu sigo. Essa é a paz dos fortes, dos que entenderam que o controle é uma ilusão e que a verdadeira liberdade começa quando você deixa de precisar dele. Marco Aurélio, em seus últimos anos, escreveu: a natureza não faz nada em vão. Isso inclui também as dores, os fins, os desvios. Tudo isso é parte de algo maior, que talvez agora você não entenda, mas um dia olhará para trás e agradecerá. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas haverá um dia em que você verá. O que te feriu, te redirecionou. Aceitar não é gostar, não é concordar. É apenas parar de lutar contra o que já aconteceu, para que finalmente você possa começar a viver o que ainda está por vir. E nesse silêncio que surge depois da luta, ali mora a paz, simples, profunda e inteira, como um lago que só reflete o céu depois que a superfície para de se agitar. Número 6. A liberdade nasce ao dominar seus desejos. Vivemos em um tempo em que tudo grita. Vontades, impulsos, promessas de prazer instantâneo. Você abre o celular e é convocado a desejar mais. Mais sucesso, mais beleza, mais aplauso, mais distração. Mas ninguém te avisa que o preço disso é caro. Porque quanto mais você deseja sem consciência, mais longe fica de si. O desejo desgovernado não é uma chama, é um incêndio. Ele começa pequeno, aparentemente inofensivo. Uma compra, um vício, um só hoje. Mas logo ele te exige tudo, seu tempo, sua paz e sua liberdade. A filosofia estoica não condena o prazer nem o desejo. O que ela denuncia é o descontrole. O momento em que você deixa de guiar sua vida e começa a ser guiado por aquilo que persegue. Sêneca dizia: aquele que é escravo dos seus desejos não é livre, mesmo que viva entre palácios. E essa frase nos obriga a olhar com honestidade. Quantas vezes você quis algo com tanta intensidade que perdeu a noção do que realmente precisava? Quantas vezes, ao alcançar o que tanto queria, descobriu que não era aquilo? Ou pior, que aquilo trouxe mais vazio, mais dependência, mais ruído? Dominar os desejos é reconquistar o próprio eixo. É olhar para dentro e perguntar: de onde vem essa vontade? Ela é minha mesmo? Ou é um reflexo de carência, de comparação, de medo de não ser amado? O mundo moderno chama isso de sacrifício, mas os estoicos chamavam de força. Porque força não é fazer tudo o que se quer. Força é saber dizer não a si mesmo, e ainda assim continuar inteiro. Imagine um cavalo selvagem. Você pode soltá-lo e deixá-lo correr sem direção. Ou pode treiná-lo, montá-lo e usá-lo para atravessar desertos e chegar onde ninguém chega. Assim é o desejo. Sozinho ele é impulso. Dominado ele é energia vital. Epicteto falava da importância de conhecer a diferença entre o que desejamos por verdade e o que desejamos por hábito. Desejamos status porque aprendemos que ele nos dá valor. Desejamos aceitação porque temos medo de ser rejeitados. Desejamos prazer porque estamos fugindo da dor. Mas e se a verdadeira liberdade for justamente o oposto? E se ela nascer no instante em que você percebe que não precisa de mais nada para estar inteiro? Há uma paz que só nasce no vazio. Não o vazio da falta, mas o da suficiência. O momento em que você olha ao redor e diz: não preciso correr atrás, eu estou aqui, eu sou. Quando você domina seus desejos, você se torna confiável para si mesmo, porque não se abandona por um impulso. Não vende sua paz por um momento de euforia. Não sacrifica o que construiu por uma urgência momentânea. Você se torna alguém sólido.
sereno, presente e livre. Marco Aurélio escrevia todas as manhãs para se lembrar de que ele era imperador, sim, mas também homem. E que seus desejos não podiam conduzir o império nem sua alma. Era ele quem precisava conduzi-los. E você? Quantas vezes por dia é puxado por desejos pequenos, que no fim drenam sua energia e desorganizam sua vida? Comida, redes sociais, aprovação, distrações, tudo isso parece inofensivo, até que você percebe que está construindo a vida que os algoritmos querem, não a que sua alma precisa. O domínio dos desejos é uma prática diária, e não começa negando tudo. Começa escolhendo, com presença, com propósito e com verdade. Quando você diz não ao que enfraquece, está dizendo sim à sua grandeza. E esse é o tipo de liberdade que não pode ser comprada nem ensinada, apenas conquistada. Porque o verdadeiro homem livre é aquele que pode desejar algo intensamente, e ainda assim escolher não seguir esse desejo. Simples, maduro e inteiro. Número 7. Quem comanda a mente comanda a vida. Quantas vezes você já se sentiu à deriva? Como se a vida estivesse acontecendo sem você. Como se as decisões fossem tomadas por outros, os caminhos escolhidos por pressa, medo ou costume. E no meio disso tudo, o seu próprio destino parecia escapar pelos dedos, silencioso. Mas a verdade é outra. O seu destino não está lá fora. Ele começa em silêncio, na sua mente. A mente é onde você cria os significados. É onde você interpreta o mundo, decide o que importa e escolhe como reagir. Ela é o leme invisível do seu barco. E se você não o segura com firmeza, o mar te leva. As vozes do mundo te conduzem. O passado te repete. E o futuro nunca chega. Controlar a mente não é tentar apagar os pensamentos. É aprender a olhar para eles sem medo. É questionar o que entra, selecionar o que fica, redirecionar o que machuca. É saber que nem tudo que você pensa é verdade. E que você tem o direito e o dever de escolher em que acreditar. Os estoicos viam isso como uma arte. A arte de viver com clareza. Epicteto dizia que nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E isso começa exatamente aí, no instante em que você decide não seguir qualquer pensamento só porque ele apareceu. Você já reparou como certos pensamentos te empurram para lugares escuros? Como um pequeno medo vira uma tempestade quando você o alimenta? Ou como uma crítica cresce dentro de você até virar verdade? Pois é, a mente pode ser fértil ou selvagem. Depende de quem cuida. Sem direção, ela se enche de ruído. Mas com atenção, ela se torna uma aliada. E mais, ela se torna o solo onde nasce a vida que você realmente quer viver. Você não escolhe tudo o que acontece, mas pode escolher como pensa sobre o que acontece. E nisso mora uma liberdade profunda, porque cada pensamento é uma semente. Alguns geram paz, outros conflito. Alguns abrem portas, outros acorrentam. E você planta essas sementes o tempo todo, com o que consome, com o que repete, com o que acredita. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, sabia que seu maior reinado era interno. Ele escrevia para si mesmo, lembrando que a mente precisava ser firme, mas não rígida. Forte, mas não fechada. Clara, mas sempre aberta à verdade. Você pode começar assim também. Observando. Percebendo quando sua mente quer fugir, julgar, acelerar, e escolhendo com gentileza um caminho melhor. Não é sobre nunca errar. É sobre perceber quando está indo na direção errada e voltar, quantas vezes for preciso. É sobre lembrar todos os dias que você tem escolha e que o destino não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece. A mente é um instrumento poderoso. Pode construir ou destruir. Pode libertar ou prender. E o que ela faz depende de como você a conduz. Por isso, escolha com cuidado o que você pensa, o que você repete, o que você aceita como verdade. Porque cada pensamento é um tijolo no caminho da sua vida. E você é quem está construindo esse caminho mesmo sem perceber. Assuma o leme, guie com consciência, e perceberá que o destino que parecia longe sempre esteve ao seu alcance. Número 8. Aceite o sofrimento como maestro, não como inimigo. Nenhum de nós escapa da dor. Ela chega sem pedir, atravessa o peito sem explicação e quando vai embora, se é que vai, deixa marcas. Mas o erro mais comum que cometemos é acreditar que ela veio para nos punir. Crescemos vendo a dor como vilã.
como algo a ser evitado, escondido, silenciado. Como se só fôssemos fortes quando estamos sorrindo, quando as coisas estão sob controle, quando tudo parece em paz. Mas não é bem assim. A dor tem um papel, e não é o de nos destruir, é o de nos revelar. Ela é como um fogo que queima o que é desnecessário para que o essencial possa emergir. É incômoda, sim, é desconfortável, mas é também precisa, profunda e reveladora. Os estoicos não idealizavam o sofrimento, mas o compreendiam como parte da natureza da existência. Sêneca, que enfrentou perdas, exílios e o próprio fim com dignidade, entendia que há algo na dor que nenhuma alegria oferece. O poder de reorganizar a alma. Você pode ter tudo, pode estar cercado de conforto, e ainda assim viver dormindo dentro de si. Mas a dor acorda. Ela sacode, rasga e te força a ver o que você vinha ignorando. A sua fragilidade, a sua verdade, o seu caminho. É no momento da dor que você descobre o que te sustenta de verdade. Quando perde alguém e percebe o quanto era dependente daquele amor. Quando falha e nota o quanto sua autoestima estava presa ao sucesso. Quando se sente só e percebe que nunca aprendeu a ser suficiente para si mesmo. Esses não são castigos, são revelações. A dor não nos diminui. Ela nos confronta. E é nesse confronto que podemos crescer, se estivermos dispostos a escutar. Mas escutar a dor exige silêncio, exige parar de fugir dela, parar de tentar ocupá-la com distrações, justificativas e correria. É preciso sentar diante dela e perguntar: o que você está tentando me ensinar? Essa pergunta, simples e corajosa, transforma a dor em professora. E professores não são sempre suaves. Às vezes, o ensinamento vem com rigidez, mas sempre com propósito. A mente que resiste ao sofrimento sofre em dobro, porque sofre pelo fato e pela não aceitação do fato. Mas a mente que se entrega à lição aprende a transformar o espinho em alicerce, a cicatriz em sabedoria e o silêncio em encontro. Epicteto dizia que o homem é perturbado não pelas coisas, mas pela visão que tem das coisas. Você pode ver a dor como uma punição, ou como um chamado, como um buraco, ou como uma passagem. E se ao invés de se perguntar por que comigo, você se perguntasse para que isso agora? Essa pequena mudança de lente abre um campo imenso de descobertas. Você para de lutar com a vida e começa a caminhar com ela. Não como quem desiste, mas como quem aceita o ritmo e aprende com cada passo. O sofrimento, quando bem compreendido, ensina a humildade. Mostra que somos passageiros, falíveis e, ao mesmo tempo, incrivelmente capazes de recomeçar. Ensina compaixão, por nós mesmos e pelos outros. Porque depois que você sente a dor na carne, aprende a tocar a dor alheia com mais cuidado. A dor também ensina o que importa. Ela filtra. Depois de sofrer, você para de correr atrás do que é vazio. Você escolhe melhor, ama melhor, vive com mais presença, mais consciência e mais profundidade. E no fim percebe que o sofrimento não foi um obstáculo no caminho. Foi parte do caminho. Foi ele quem moldou sua voz, sua firmeza e sua sensibilidade. Ele não veio para ser combatido como um inimigo. Veio para reger os ajustes mais finos da sua alma, como um maestro. E só quem aprende a escutá-lo com respeito, descobre a música escondida no meio da dor. Número 9. A verdadeira felicidade está na virtude. Muito antes de nos falarem sobre carreira, sucesso e riqueza, alguém deveria ter nos ensinado o que é a virtude. Mas não nos ensinaram. Aprendemos a correr atrás de metas, aplausos e validações. Aprendemos que a felicidade está nas conquistas, nos títulos e nos bens. E quanto mais buscamos fora, mais sentimos dentro o vazio crescer. Os estoicos enxergavam a vida de outro modo. Para eles, a única coisa que realmente importa, o único bem que não pode ser roubado, nem comprado, nem destruído, é a virtude. Tudo o mais é circunstância. Mas o que é, afinal, a virtude? A virtude é viver de acordo com o que é justo, bom e íntegro. É alinhar pensamento, palavra e ação. É dormir em paz com a própria consciência. É agir com coragem, mesmo quando tudo convida ao medo. É escolher a honestidade, mesmo quando a mentira parece mais vantajosa. É sustentar a gentileza, mesmo quando a raiva bate à porta. Virtude é presença, é direção e é coragem. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável a quem não sabe aonde vai. A virtude é esse norte,
Ela não te protege do sofrimento, mas te dá estrutura para atravessá-lo com dignidade. Ela não te blinda das perdas, mas te impede de perder a si mesmo quando tudo o resto se desfaz. Em um mundo onde tudo muda, a saúde, o dinheiro, os afetos, a virtude permanece. É a rocha no meio da maré, e por isso ela é o bem mais alto. Porque todos os outros podem ser arrancados, mas ninguém pode tirar de você a maneira como escolhe viver. A felicidade, diziam os estoicos, não é um prêmio que se conquista quando tudo dá certo. Ela é o estado natural de quem vive com virtude. Porque quando sua alma está em ordem, quando suas decisões refletem seus valores mais profundos, algo dentro de você se acalma. Não é uma euforia, é um assentamento. É como se o corpo dissesse: agora sim, estamos alinhados. E você para de se dividir, para de se trair, para de buscar em 1000 lugares aquilo que só nasce da coerência entre o que você pensa, sente e faz. A virtude não depende de religião, de doutrina ou de posição social. Ela é acessível a todos. E ao mesmo tempo é exigente. Porque ela te pede escolhas, te convida ao desconforto e muitas vezes te isola. Mas esse isolamento é o que diferencia quem vive pela alma e quem vive pela plateia. Dominar a si mesmo, perdoar o outro, manter a palavra, reconhecer o erro, falar com bondade, agir com responsabilidade, tudo isso é virtude em ação. E cada ato virtuoso é um tijolo na construção de uma felicidade que não oscila com o mercado, nem com o humor alheio. Os estoicos não buscavam o prazer acima de tudo, nem se abstinham dele como punição. Eles apenas sabiam que o prazer sem virtude é vazio, e que a virtude, mesmo sem prazer imediato, traz uma alegria muito mais profunda e duradoura. A alegria de quem é inteiro, de quem se respeita, de quem vive de dentro para fora. Em um mundo ruidoso, rápido e superficial, escolher a virtude é um ato de rebeldia e de lucidez. É declarar: eu não vou viver como me mandam, vou viver como acredito. E essa coerência é a raiz da verdadeira paz. Porque quando tudo se desfaz, e um dia tudo se desfaz, o que fica é o que você construiu por dentro. E se isso for sólido, então sim, você será feliz. Não porque tudo deu certo, mas porque mesmo quando deu errado, você permaneceu fiel a si. Número 10. Abrace a realidade e encontre paz. A maior parte da dor que carregamos não vem do que nos aconteceu. Vem do que não conseguimos aceitar. Daquilo que por dentro ainda resistimos, ainda negamos, ainda desejamos que tivesse sido diferente. E é nesse vão, entre o que é e o que gostaríamos que fosse, que mora o sofrimento mais profundo. Aquele que não grita, mas pesa. Aquele que não corta, mas corrói aos poucos. Como uma gota que insiste todos os dias no mesmo ponto da alma. A realidade é indiferente aos nossos desejos. Ela não se curva aos nossos planos, nem espera a nossa permissão para se manifestar. Ela simplesmente acontece. Acontece quando tudo parece certo e de repente não é. Acontece quando um ciclo termina, quando alguém vai embora, quando o corpo falha, quando a vida muda sem aviso. Você pode passar anos dizendo: isso não era para ter acontecido. Pode se repetir como um mantra que foi injusto, que não era o momento, que você merecia outro fim. Mas a realidade silenciosa e firme permanece. E quanto mais você resiste a ela, mais ela se torna seu cárcere. Mais ela te fere, te esgota, te mantém preso ao que já não existe. A aceitação radical é o gesto mais maduro de quem deseja viver em paz. Não é uma aceitação superficial, feita para disfarçar. É uma aceitação inteira, feita de olhos abertos e coração presente. É quando você diz: sim, isso aconteceu. Eu não queria, mas aconteceu. E agora eu escolho caminhar com isso e não contra isso. Marco Aurélio, entre guerras, doenças e perdas, escreveu que devíamos amar cada detalhe da vida, mesmo os mais difíceis. Amor fati. Amar o destino não como uma resignação amarga, mas como uma reverência à ordem natural das coisas. Aceitar não é baixar a cabeça, é erguer a consciência, é se alinhar com o que é real e não com a ilusão. Há uma força que nasce quando você para de brigar com a vida, quando você para de tentar reescrever o que já está escrito, quando finalmente você compreende que controlar tudo é o caminho mais curto para perder a si mesmo. E o que acontece depois é sutil, mas imenso. Você começa a respirar melhor, a ouvir melhor, a viver com mais suavidade, porque deixa de gastar energia com batalhas que nunca precisavam ter sido travadas.
A aceitação radical é um portal. Você passa por ele quando para de se perguntar por que isso comigo e começa a perguntar: como posso florescer a partir disso? Essa mudança de perspectiva não altera o passado, mas transforma completamente o seu presente. Porque tira você da posição de vítima e te coloca no papel de alquimista, alguém que transforma o que foi duro em sabedoria, o que foi perda em liberdade e o que foi silêncio em escuta. Aceitar radicalmente é confiar na vida, mesmo quando ela parece sombria, mesmo quando o sentido ainda não chegou, mesmo quando o coração ainda sangra. Não se trata de ser passivo nem de desistir de mudar o que está ao seu alcance. Trata-se de deixar de desperdiçar sua força lutando contra o incontrolável, para então aplicá-la naquilo que depende de você, sua postura, sua visão, sua resposta. A paz interior não nasce da ausência de problemas. Ela nasce da ausência de resistência. Quando você aceita a realidade como ela é, com todos os seus limites e imperfeições, descobre algo surpreendente. Ela ainda pode ser bela. Ela ainda pode ser sagrada. Ela ainda pode ser suficiente. E então algo dentro de você relaxa. Como um corpo que encontra finalmente o leito de um rio. Como um coração que entende que não precisa mais lutar para merecer o agora. Esse é o solo onde a verdadeira paz nasce. Na aceitação radical, na presença consciente e na humildade de caminhar com a vida, e não contra ela. Número 11. A virtude como o único bem verdadeiro. Há momentos em que tudo que parecia sólido desmorona. O dinheiro escapa, os vínculos se rompem, a saúde oscila, as certezas se tornam cinzas. E é nesses momentos que a alma, espremida entre o que foi perdido e o que ainda não se refez, pergunta: o que me resta quando nada mais me resta? Os estoicos respondiam com uma serenidade que incomoda: o que resta é o que importa, e o que importa é a virtude. A virtude para eles não era um conceito abstrato. Era um modo de viver, um compromisso silencioso com a retidão, a coerência e a verdade interior. Era aquilo que não dependia do reconhecimento externo, nem do aplauso, nem da recompensa. Era o que você era quando ninguém mais estava olhando. Sêneca dizia que a virtude é suficiente por si, porque ela não está nas circunstâncias, mas no caráter. Não está nos objetos, mas nas ações. Não está no resultado, mas na intenção. Você pode estar no exílio, como ele esteve, e ainda assim ser livre. Você pode estar na pobreza, e ainda assim ser rico. Você pode estar doente, e ainda assim viver com dignidade. Porque a virtude não se mede pelo conforto. Ela se revela nas escolhas que fazemos diante do desconforto. Ser virtuoso não é ser perfeito. É ser íntegro. É alinhar o que você pensa, sente e faz. É não vender sua paz por conveniência. É dizer a verdade mesmo quando dói. É escolher o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. Em tempos líquidos onde tudo muda de forma, valores, vínculos, promessas, a virtude é o único chão firme. Ela é a âncora em meio à tempestade. E é por isso que ela é o único bem verdadeiro. Porque não depende de nada externo. E não se perde, nem se compra, nem se imita. A virtude te sustenta quando o mundo desaba. Ela te lembra quem você é. Ela te protege da autotraição. E talvez esse seja o pior tipo de perda, a de si mesmo. Muitas pessoas conseguem alcançar grandes coisas, mas poucas conseguem alcançá-las sem se corromper no processo. E é aí que entra a virtude, como bússola, como filtro e como raiz. Marco Aurélio tinha poder absoluto, mas escrevia a si mesmo todos os dias para não se esquecer daquilo que o fazia humano, para não se tornar arrogante, para não se afastar do bem, para não deixar o poder apagar sua humanidade. Porque ele sabia, ser grande aos olhos do mundo não significa nada, se você é pequeno diante da sua consciência. A virtude é silenciosa. Ela não brilha como os bens materiais, nem se exibe como os status sociais. Mas sua presença é inconfundível. Você sente quando alguém é virtuoso, não pelo que diz, mas pela forma como vive. E você sente sobretudo quando está sendo virtuoso consigo. Quando diz não ao que te diminui, quando sustenta um limite saudável. Quando escolhe o caminho mais difícil porque sabe que ele é o mais verdadeiro. A virtude é o bem que você pode levar para qualquer lugar. Ela não precisa de cenário, não precisa de condição ideal. Ela floresce no deserto, no luto, na escassez. E por isso é o único bem que importa. Porque quando tudo se desfaz, e um dia tudo se desfaz,
O que fica é a forma como você viveu. Você pode perder pessoas, posses, oportunidades, mas nunca perderá a nobreza de um gesto justo, a força de uma decisão íntegra, a paz de ter sido fiel ao que acredita. No fim, a virtude não te protege da dor, mas ela te protege de se perder na dor, e isso basta. Número 12. Viva o agora, é tudo o que existe. Vivemos como se tivéssemos tempo, como se houvesse sempre um depois, um amanhã, um dia ideal onde tudo finalmente fará sentido. Mas o tempo não promete nada, ele passa. E a vida acontece agora. Você está aqui, escutando estas palavras, respirando este instante, mas talvez sua mente esteja longe, repassando conversas passadas, prevendo cenários que talvez nunca se concretizem. E é assim que passamos grande parte da vida, ausentes do presente, reféns do que já foi, escravos do que ainda não é. Os estoicos nos lembram que a única coisa que realmente possuímos é o agora, não o amanhã idealizado, não o ontem que já fugiu, mas o agora, esse instante vívido, silencioso e absolutamente real. Marco Aurélio escrevia a si mesmo como quem tentava acordar. Pare de viver como se tivesse 1000 anos pela frente. Ele sabia, como poucos, que cada momento é uma centelha de eternidade, e que desperdiçá-lo é a forma mais sutil de se abandonar. O agora não é só um intervalo entre o passado e o futuro. Ele é o palco onde tudo acontece. É onde você sente, escolhe, transforma. É onde o amor pode ser expresso, onde o perdão pode ser concedido, onde a verdade pode ser dita. Mas para viver o agora, é preciso coragem. Coragem para estar presente, mesmo quando é desconfortável. Coragem para parar de fugir, de simular, de fingir. Coragem para sentir tudo o que há para sentir, sem pressa de escapar. A mente, quando não treinada, está sempre em outro lugar, sempre buscando o que falta, sempre comparando, sempre projetando. Mas a alma, quando silenciada, sussurra. É aqui, é agora, é o momento que você tem. Não importa quantos anos você viva, nem quantas conquistas acumule. O que realmente conta são os instantes vividos com presença, os segundos em que você esteve inteiro em si, os gestos que nasceram do agora e tocaram alguém, as escolhas feitas com atenção, consciência e intenção. Viver o agora é um exercício, exige prática, exige repetição, exige entrega. Mas com o tempo, o agora deixa de ser um lugar estranho e se torna lar, o único lar possível, porque é nele que você existe de verdade. Epicteto dizia: enquanto você estiver vivo, aprenda a viver. E viver não é apenas passar pelos dias, é habitá-los, é saboreá-los, mesmo os amargos. É estar inteiro na alegria e também na dor. É não esperar o fim da tempestade para dançar, mas dançar, mesmo molhado. Há uma delicadeza no presente que só se revela a quem o acolhe. Um pássaro que canta agora e nunca mais. Uma palavra que precisa ser dita hoje, antes que o silêncio a sepulte. Um abraço que tem valor porque é dado no tempo certo, que é sempre o agora. Quando você se conecta com o presente, a vida desacelera. As preocupações perdem força. A ansiedade se dissolve, porque você não está mais vivendo no tempo imaginário da mente. Está vivendo na realidade do corpo, do gesto, do respirar. Você não controla o amanhã. O que está por vir ainda não pertence a você. E o que passou já não pode ser tocado. Mas o agora, esse instante exato, enquanto você respira e escuta, esse é seu. Esse é tudo. E viver com essa consciência muda tudo. Número 13. Aceitar o destino traz serenidade. Existem forças maiores que nós, forças que moldam os contornos da vida sem nos consultar. O tempo, o acaso, a morte, as decisões alheias, os eventos que fogem completamente ao nosso controle. E por mais que tentemos desenhar cada detalhe do nosso caminho, há momentos em que a vida simplesmente nos atravessa, com suas reviravoltas, suas dores, suas partidas. É aí que a alma é testada, não no que ela pode conquistar, mas no que ela pode suportar, e mais ainda, no que ela pode aceitar. A aceitação do destino não é resignação amarga, não é cruzar os braços diante do inevitável. É algo mais sutil, mais firme e infinitamente mais profundo. É um sim silencioso ao que já é. É a paz que nasce quando paramos de discutir com a realidade e começamos a caminhar com ela.
Marco Aurélio chamava isso de amor fati, amar o destino. Não como quem celebra a tragédia, mas como quem reconhece que mesmo o que dói tem seu lugar na arquitetura da existência. Amar o que vem, porque veio. Aceitar o que é, porque é. Você não escolheu muitas das coisas que te marcaram. Não escolheu onde nasceu, quem partiu, o que sofreu. Mas pode escolher como vai viver com isso. Pode escolher se será prisioneiro do que não pode mudar, ou se será senhor da sua resposta a tudo isso. A serenidade não vem de controlar o destino. Ela nasce de reconhecê-lo como parte da dança da vida. Uma dança que não tem apenas os passos que você gostaria. Ela inclui os tropeços, os tombos, as pausas. E é nessa aceitação que mora uma forma rara de liberdade. Epicteto dizia que o sofrimento maior não está nos fatos, mas na nossa resistência aos fatos. E isso se comprova no cotidiano. É quando lutamos contra o inevitável que nos rasgamos por dentro. É quando não aceitamos a perda, que ela se transforma em tortura. É quando não aceitamos o fim que ele se torna prisão. Mas quando você aceita, algo muda. O que era peso vira aprendizado. O que era ruído vira silêncio. E o que era dor vira passagem. Aceitar o destino é também aceitar a própria limitação. É entender que não somos deuses, que não temos o mapa completo, que não controlamos o tempo, os outros ou o desfecho das histórias. Mas ainda assim, podemos viver com inteireza. Essa aceitação te dá leveza, porque te libera da culpa por não conseguir o impossível. Te liberta da ansiedade de prever o incontrolável. E te coloca de volta no agora, onde sua força realmente habita. Você não precisa gostar de tudo o que aconteceu, mas pode encontrar sentido. Pode extrair beleza. Pode crescer a partir da dor, florescer a partir da perda e agradecer, mesmo sem entender tudo. A serenidade é filha do realismo. Ela nasce quando você olha o mundo como ele é, imperfeito, imprevisível e imenso, e ainda assim escolhe caminhar com dignidade, com aceitação e com fé. Aceitar o destino não é se curvar, é se erguer, é dizer, mesmo assim eu sigo. E seguir com o coração limpo, a mente tranquila e a alma aberta ao mistério. Porque há coisas que nunca faremos caber em explicações humanas. E tudo bem. A serenidade, às vezes, é apenas isso. Não entender. E mesmo assim, continuar amando a vida. Número 14. Treinar a mente é aprender a pensar melhor. A mente é como um campo vasto, fértil e exposto. E todos os dias, de forma quase invisível, sementes são lançadas ali. Sementes de medo, de dúvida, de esperança, de raiva, de gratidão. Algumas chegam do mundo externo. Vozes, telas, lembranças, estímulos. Outras brotam do nosso interior mais secreto. Mas a verdade é que, no fim, você colhe o que decidiu regar. O problema é que quase ninguém governa o próprio campo mental. Deixamos pensamentos crescerem como mato alto, desordenados, invasivos, sem critério, e então nos espantamos com o cansaço, a ansiedade, o vazio. Mas como esperar paz, se a mente foi habitada pelo caos? Os estoicos nos ensinaram que a liberdade verdadeira começa dentro. Epicteto dizia que não somos perturbados pelas coisas, mas pelas ideias que fazemos das coisas. Ou seja, a mente é o primeiro território que precisamos conquistar. Antes de mudar o mundo, precisamos aprender a governar o que pensamos sobre ele. Governar a mente não é suprimir pensamentos, é observá-los. É não se confundir com eles. É saber que um pensamento é só isso, um pensamento, e que você tem o direito de escolher se quer segui-lo ou deixá-lo passar como uma nuvem. Mas essa escolha exige disciplina. Disciplina para perceber quando sua mente está criando cenários fictícios e sofrendo por antecipação. Disciplina para reconhecer os padrões repetitivos. Pensamentos que se vestem de realidade, mas são apenas hábitos. Disciplina para escolher todos os dias alimentar o que constrói, e não o que destrói. E aqui entra uma arte antiga, a arte de estar presente. Porque quanto mais presente você está, menos a mente te domina. A presença ilumina. Ela interrompe o fluxo automático. Ela devolve o controle ao agora, ao corpo, à respiração. Disciplina mental é também vigilância. É se perguntar com frequência: esse pensamento me serve ou me sabota? Ele me aproxima do que desejo ser ou me afasta de mim? Não é sobre forçar a mente a pensar só coisas boas. Isso seria negar a natureza humana.
É sobre não permitir que os pensamentos sejam tiranos. É sobre tratá-los como convidados. Alguns você acolhe, outros você deixa ir. Sêneca dizia que a mente que aprende a dominar-se torna-se invencível. E ele falava por experiência. Mesmo cercado de pressões, traições e perdas, manteve a lucidez. Porque entendeu que o campo da mente é o único onde podemos, de fato, escolher a direção. Em um mundo ruidoso, a mente desatenta é facilmente sequestrada. Pelos medos que o noticiário vende, pelas comparações que as redes alimentam, pelos julgamentos que herdamos sem questionar. Mas a mente disciplinada é como uma fortaleza silenciosa. Recebe tudo, mas só permite entrar o que faz sentido. Esse tipo de disciplina é uma forma de amor. Amor por si, amor pela própria sanidade, amor pela leveza de viver sem ser refém dos próprios pensamentos. Com o tempo, algo muda. Você começa a perceber o intervalo entre o impulso e a resposta. E nesse intervalo, minúsculo, mas poderoso, nasce a liberdade. Você não precisa acreditar em tudo o que pensa. Você pode respirar antes de reagir. Você pode escolher um pensamento mais leve, mais justo, mais verdadeiro. E ao escolhê-lo, pode transformar toda a sua experiência. Porque a mente não é um destino. É um instrumento. E você é quem segura as rédeas. Número 15. Controle sua mente para liberar o estresse e a ansiedade. A mente ansiosa nunca está onde o corpo está. Ela corre na frente, imagina o pior, ensaia dores que talvez nunca venham. E nessa corrida sem linha de chegada, o presente se perde. A respiração encurta, o coração dispara, e você sente que está vivendo, mas não está vivendo de verdade. O estresse nasce dessa mesma fonte, de um acúmulo invisível de cobranças, expectativas, pressões, de uma tentativa constante de controlar tudo, o que os outros pensam, o que vai acontecer amanhã, o que você deveria ter feito ontem. E aos poucos, a mente se torna uma prisão. Não com grades, mas com pensamentos repetitivos, exigentes e exaustivos. Mas e se eu te dissesse que não precisa ser assim? Os estoicos compreendiam algo que ainda hoje parece revolucionário. A causa do sofrimento não está no que acontece, mas no que você pensa sobre o que acontece. E isso muda tudo. Você não tem poder sobre o trânsito, sobre o clima, sobre os outros, mas tem poder sobre o que escolhe alimentar na sua cabeça. E quando muda isso, muda tudo que vem depois. O sentimento, a atitude, o corpo, a vida. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre eles. É como olhar para o mesmo céu nublado e enxergar ameaça ou descanso. Depende da lente, e a lente é sua. A ansiedade se alimenta de histórias. Ela sussurra ao pé do ouvido que algo ruim está prestes a acontecer. Te convence de que você não está pronto, não é suficiente, não vai aguentar. E se você acredita, ela cresce. Se você discute com ela, ela ganha ainda mais espaço. Mas se você observa, ela perde força. A mente precisa ser treinada como se treina um músculo. E o treino começa com presença, estar aqui. Não no que pode dar errado, não no que poderia ter sido. Mas aqui, onde o chão é real, onde o ar entra e sai, onde nada está te ameaçando agora. Marco Aurélio escrevia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso, e encontrará força. Essa frase não é bonita. É um mapa. Ela mostra que a força que você busca lá fora está, na verdade, na sua forma de pensar. E isso é libertador. Porque se você pode observar um pensamento, então você não é ele. Você é maior. Você é o espaço que acolhe, que escuta, que escolhe o que seguir. O estresse diminui quando você para de lutar com tudo. Quando aceita que não vai dar conta de tudo e que tudo bem. Quando percebe que pode escolher não responder a tudo agora, que pode dizer não, que pode descansar, que pode confiar que a vida também sabe se organizar, mesmo sem o seu controle absoluto. Controlar a mente é fazer pausas, é se perguntar: o que estou pensando agora me leva para onde quero estar? É se dar o direito de respirar antes de reagir, de deixar o silêncio responder por você. E quanto mais você pratica, mais a mente se aquieta. Não porque parou de pensar, mas porque aprendeu a pensar com mais gentileza, com mais clareza, com mais verdade. Você começa a perceber que muitas das dores que carrega não são suas,
São pensamentos herdados, ideias distorcidas, medos antigos, e que agora, com consciência, você pode deixá-los ir. O controle da mente não é controle rígido, é escolha, é maturidade. É responsabilidade por aquilo que você permite crescer dentro de si. E o mais bonito disso tudo é que, com o tempo, a ansiedade deixa de ser um monstro e o estresse deixa de ser rotina, porque sua mente começa a entender que pode viver com leveza, mesmo em dias difíceis. Você não precisa eliminar todos os pensamentos negativos. Só precisa aprender a não morar neles, a deixá-los passar, como nuvens no céu, como folhas no rio. O que fica é o que você decide regar. Paz, presença e propósito. Tudo começa dentro. Tudo começa com um pensamento. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!